Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia que se renova a cada dia, a cada manhã sobre as nossas vidas. E pelo privilégio de hoje estarmos aqui para poder adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, que nesta manhã o Senhor possa vir falar aos nossos corações. Eu não tenho nada, Senhor, para transmitir à sua igreja. Mas a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é que nos alimenta, é que nos sustenta. Fala, Deus, nesta manhã, através da Tua palavra aos nossos corações, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, edificados, transformados, libertos pela Tua palavra. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar o lenço aqui. Porque eu acho que ele vai ser bastante usado hoje. Ontem, durante essa semana, eu vinha buscando de Deus o que ministrar nessa manhã. E eu confesso que eu fui por um caminho, fui por outro. Até ontem de manhã eu tinha uma coisa na cabeça. Só que Deus muda tudo, né? E cada louvor que foi ministrado hoje aqui confirmava no meu coração de que aquilo que o Senhor me colocou no coração para ministrar está na direção de Deus. Nós estamos vivendo, o início de mais um ano. 2025 se inicia, nós já estamos indo para a reta final do primeiro mês do ano. E no final do ano, nós nos cumprimentamos e podemos dizer aos nossos irmãos, Feliz Ano Novo. E nos abraçamos e nos confraternizamos, foi uma bênção. E a gente sempre fica numa expectativa de um ano novo, de algo novo acontecendo nesse novo ano, mas eu penso que os anos se sucedem, ano após ano. E o que precisa mudar, e o que precisa ser mudado, é a minha vida e a sua vida. Se nós continuarmos andando e vivendo da mesma maneira como nós vivemos em 2023 e 2024 e anos passados, os anos novos vão chegando e passando, mas nós continuamos os mesmos. Nada muda. Nós começamos o ano estabelecendo metas, planos, projetos. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou me dedicar mais. Esse ano eu vou comprar um carro. Esse ano eu vou comprar uma casa. Esse ano, e a gente vai fazendo planos e planos e mais planos. Em geral, planos materiais.
planos para esta terra, para esta vida. E na maioria das vezes, irmãos, nós chegamos no dia 31 de dezembro e nada daquilo que nós projetamos, planejamos, nós conseguimos alcançar. Seja no plano terrestre, físico desta terra, seja no plano espiritual. E os dias vão passando, e os anos vão passando, e a gente não percebe. E a gente vai deixando algumas coisas para depois. E a gente vai postergando algumas coisas da nossa vida. Principalmente as coisas concernentes ao reino de Deus. E nós falamos conosco mesmo, no nosso subconsciente, nos justificando por não ter feito aquilo que nós deveríamos ter feito, ou não ter feito aquilo que nós planejamos fazer. E os anos passam. Num momento nós éramos jovens, cheio de planos, cantamos hoje louvores da minha época que eu comecei aqui no Parque América. E hoje eu já sou um senhor de 52 anos quase. Irmãos, passou rápido demais. E o que eu fiz? E o que eu colaborei? E o que eu entreguei para Deus? Nesses 35 anos dos quais eu estive aqui, nessa igreja, nesses bancos, ouvindo essa palavra. E eu olho para a minha vida e eu vejo que eu fiz muito pouco, ou quase nada. E aí eu fico me perguntando por quê? Tanto tempo se passou e eu fiz tão pouco. Por quê? Eu fiquei tanto tempo abaixo daquilo que Deus preparou para a minha vida, do que Deus planejou. Por que eu vivi na mediocridade espiritual, se Ele, o nosso Deus, fez tanto pela minha vida? Eu só tive uma resposta, ou só veio à minha mente uma explicação. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que é ser cristão. Eu não entendi nada do que representa o reino de Deus. Eu não aprendi nada do que representa Jesus na minha vida. Eu não entendi nada do que Ele fez por mim. Nada. Porque se eu tivesse entendido, se eu tivesse compreendido aquilo que Deus fez através do Seu Filho pela minha vida, eu teria dado muito mais de mim. Eu olho de onde Deus me tirou, do que Ele fez por mim, e você aí, hoje, pode fazer essa mesma reflexão e perguntar: Deus, eu não merecia, de onde eu vim, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez por mim, eu não compreendi. Porque se eu tivesse compreendido, eu teria dado mais, oferecido mais, me consagrado mais, oferecido mais do que eu fiz até agora.
E o tema dessa mensagem de hoje, eu estava procurando também um texto, um tema, e eu coloquei esse: Jesus Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez por nós. E eu não vou me estender mais, vamos diretamente ao que interessa, que é a palavra de Deus. Quem Ele é? Vamos lá em João. No capítulo 1, versículos 2, 3. E a falta, irmãos, dessa compreensão de quem realmente Ele é, do que Ele representa, do que Ele fez, daquilo que Ele nos ofereceu, daquilo que Ele é, representa e fez por nós, é que faz com que muitas vezes nós andemos na superficialidade, sejamos rasos, andemos muitas vezes na média, nem muito, nem pouco, eu estou ali na média, mas não é isso que Deus quer de nós. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, a palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, todas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, irmãos, e o Verbo se fez carne. Ele desceu da sua glória, Ele desceu do trono, Ele se fez carne, Ele se ofereceu. Ele não precisava, mas Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo, a palavra, Mateus 16, 15 e 16. Mateus 16, versículos 15 e 16. Contextualizando um pouco ali, no versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. É esse o Deus que nos chamou. O Cristo vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi Ele quem se entregou por mim e por você.
E ali o Senhor fala, né? Que foi o Espírito Santo de Deus que revelou a Pedro esta palavra. Não foi a carne. Talvez ele não tivesse a capacidade humana de perceber, mas o Espírito Santo de Deus revelou. E Pedro, Simão Pedro, declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Pai, assim como fez com Pedro, possa revelar isso no meu e no seu coração, para que nós possamos entender que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos para Romanos. Como eu disse, irmãos, eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas Deus tem para nós hoje a sua palavra. Romanos 1, de 3 a 4. Acerca de seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso dono. Aquele que nos comprou por bom preço. Nós não fomos resgatados por ouro, prata. Nós não fomos comprados por dinheiro, dólar, euro. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós temos um dono. Hebreus. Capítulo 1. Versos de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ele é herdeiro de tudo, e nós somos co-herdeiros com Ele. Nós também fazemos parte desta herança. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é quem sustenta tudo, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Nada fugiu ao controle de Deus.
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A cruz está vazia. O trono está ocupado. Ele está no trono. Ele vive e vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele prometeu. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Jesus que morreu por mim e por você. É esse o Jesus que resgatou a minha e a sua vida. Filipenses. Capítulo 2. De 9 a 10. Versículos 9 e 10. Nós vimos aqui em Hebreus que ele herdou mais excelente nome. E aqui em Filipenses a palavra de Deus diz que pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele foi exaltado, irmãos, por Deus soberanamente. Ele está acima de tudo e de todos. Não há ninguém acima do nosso Deus. E o nome dele é um nome que foi dado acima de todo nome. Não há nome nenhum nesta terra, nem debaixo da terra, nem no céu, que seja maior, mais glorioso do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos chamou. Ele morreu por mim e por você, irmãos. Ele entregou a sua vida. Ele morreu no meu lugar. Ele pagou a minha dívida, o meu preço. Eu era digno de morte. Eu merecia morrer. Eu não tinha nada na minha vida que justificasse o Filho de Deus se levantar do céu, do seu trono, da glória que ele estava junto do Pai, para se oferecer na cruz pela minha vida. Quem eu era, quem eu sou, para ele fazer tudo o que ele faz por mim. O que somos nós? Mas ele, Deus, mandou lá do céu o que ele tinha de melhor. O Filho unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ele foi oferecido, ele se ofereceu, ele se entregou. Eu penso que ele teria opção de escolha, mas ele se ofereceu. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E Ele nos resgatou, e Ele nos chamou, nos salvou, nos perdoou, para que nós glorificássemos ao Pai também em nossas vidas, aqui. Colossenses 1, 16 a 19.
quem Ele é. Quem é esse Jesus ao qual nós servimos, a qual nós professamos o nome? Quem é esse Jesus que nos denomina cristãos, evangélicos, católicos, apostólicos, romanos, seja qual religião for? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava lá, na criação. Antes da fundação da terra, Ele era. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Você é a igreja? Você é o corpo de Cristo. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo pode andar em duas direções diferentes? Eu posso ir para a esquerda e o pastor Dirceu pode ir para a direita? A gente consegue andar como corpo, metade indo para um lado e a outra metade indo para o outro? O corpo se move numa mesma direção, junto, dirigidos pela cabeça. Mãos, pés, braços, pernas, coordenadas, andando juntas, porque a cabeça é Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e andamos juntos, na mesma direção. Se você é igreja, se você é corpo de Cristo, nós temos que andar em unidade, na mesma direção, no mesmo sentido. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que alguma coisa habitasse nele, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude. E sabe o que é melhor de tudo? Jesus, esse que nós rapidamente passamos aqui por alguns versículos, relatando a grandeza e a majestade desse Deus, Ele habita em nós. Em mim e em você. Oh Deus. Irmãos, olha a joia rara que nós transportamos dentro de nós. Não é de nós, não é que nós sejamos merecedores ou dignos, mas essa joia rara, preciosa, que habita em nós, Ele faz com que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Eu não tenho luz própria, nem você. Mas Ele habitando aqui dentro de mim e de você, faz com que nós sejamos luz. Ele nos chamou para ser luz. Ele nos chamou para ser sal. Vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4.
versículos de 8 a 11. Todos acharam? E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ler de novo. E não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Não há outro. Alguns até se denominam Todo-Poderoso, mas não são, porque só há um. Ele é Todo-Poderoso. É Ele quem nos chamou, é Ele quem nos resgatou. E quando os animais, quando os animais davam glória, glória, não glórias, glória. Quando os animais, até os animais glorificam a Deus. Ali são seres espirituais. Não quero fazer comparação. Quando os animais davam glória e honra e ações de graça. Lá no céu, irmãos, lá no céu, aonde Ele está, assentado no seu trono de glória, Ele recebe a glória que é devida, Ele recebe a honra que é devida. Em todo momento se faz ações de graças ao Deus que vive e reina para todo sempre. O Deus a qual nós servimos, ao qual nos resgatou, ao qual nos trouxe aqui, para fazer parte do corpo da igreja, do corpo de Cristo neste lugar. Ele te plantou aqui, Ele te trouxe para cá, porque Ele tem um propósito na sua vida. E não é um propósito religioso, legalista, de escolher que culto você vai frequentar. Se o culto da manhã ou se o culto da noite. Nós não fomos comprados por ouro ou por prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E nós estamos escolhendo que dia, que culto nós vamos nos render louvor e adoração ao Senhor. Pelo que Ele fez por nós, irmãos, nós deveríamos estar todos os dias no templo, louvando, adorando, glorificando, honrando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Não escolhendo o culto. Isso é menosprezar o Filho de Deus. Isso é menosprezar aquilo que Deus fez. E eu não estou falando isso para vocês. Eu estou falando para mim. Deus falou isso aqui comigo. É comigo. Essa palavra é para mim. É para a minha vida. E se Deus falar com você, toma ela para você também. Receba de Deus, se for para você.
Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Nós estamos aqui para honrar o nome dEle. Nós estamos aqui para dar ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostraram-se diante dEle. Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Sua vontade são e foram criadas. Os 24, é isso? E adoravam o que vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Irmãos, os 24 anciãos lançaram as suas coroas diante do trono. E eu fico imaginando essa cena, esses 24 anciões com as suas coroas de ouro, travejadas de diamantes, diante do trono, eles se ajoelhando, se prostrando, tirando as suas coroas, colocando diante daquele que é o Rei da Glória, como nós cantamos, e dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Digno, Senhor, de receber, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder. Indo um pouco mais à frente. Eis que cedo venho, Apocalipse 22, versos 12 e 13. Eis, Apocalipse 22, 12 e 13. Vou tomar uma água. Todos acharam? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eis que cedo venho. Irmãos, está chegando o grande dia. Está próximo. Eu não sei quando é. Nós não sabemos, não podemos prever. Mas o Espírito de Deus tem testificado aos nossos corações que nós estamos vivendo os últimos dias. O dia da vinda, o dia do seu retorno, está se aproximando. E Ele vem com o galardão de Deus na sua mão, e o meu galardão está com Ele, para dar a cada um segundo a sua obra. E eu fico olhando para mim e falo: Deus, que obra eu tenho construído para o Senhor? O que eu tenho dado a Deus? Será que é suficiente? Será que é o bastante? Será que é proporcional ao Deus ao qual nós servimos?
Aquilo que eu estou oferecendo a Deus a cada dia está condizente com esse Deus ao qual nós, em alguns textos da palavra de Deus, vimos a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, a sua honra. Aquilo que nós estamos dando a Ele é digno. E o que Ele fez? Esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que nós cantamos a respeito dele aqui, durante todo o louvor. Esse Deus, no qual nesses poucos textos aqui que nós passamos, mostram a grandeza e a majestade desse Deus ao qual nós servimos. O que Ele fez? Vamos lá para Efésios. Capítulo 2. De 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ver aqui algumas coisas mínimas, que na verdade são máximas, tremendas que Deus fez por nós. Efésios 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou. Ele nos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o que, irmãos? Filhos da ira. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Não foi pouco amor, não. Não foi pouco amor, não. Foi muito. Com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça. Porque nós merecíamos o lago de fogo, nós merecíamos o inferno, a morte. Mas pela sua graça e misericórdia que nos alcançou, nós fomos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode ter vindo de um lugar terrível. Você pode ter tido a pior infância possível. Você pode ter tido a vida mais miserável e pecadora que você possa imaginar. Não importa. A obra que Ele realizou na minha vida e na sua vida nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em lugares celestiais, irmãos, nós temos um lugar, o qual foi comprado, o qual foi garantido por Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus para nós. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele nos deu vida. Pelo seu muito amor com que Ele nos amou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele entregou, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só o Filho, o único, unigênito, Ele ofereceu. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Primeiro, Ele nos deu vida. Ele nos salvou, pela sua graça. Aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 21 e 22, a palavra de Deus diz: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Nós éramos estranhos, irmãos. Nós éramos inimigos. E Ele nos reconciliou com o Pai, pelo corpo da sua morte. E Ele tinha um objetivo, de nos apresentar diante de Deus santos, irrepreensíveis e sem nenhuma culpa, sem nenhuma dívida. Ele pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida. Um pouquinho à frente aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou com Ele, perdoando as ofensas, todas, perdoando a nossa dívida, rasgando aquela nota promissória que nos condenava a pagar o preço de morte. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Obrigado, Pai. Nós cantamos uma música, né? Eu não sou cantor, tá? Não sou bom de cantar. Mas diz assim, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que comigo se o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Aleluia. Vamos novamente? Já que o Wellington chegou aí. Eu não sei muito bem a letra, mas vamos lá. Como é que é, Wellington? Como é que é ser ministro?
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. Via redimidos por seu sangue, do bom combate do Senhor, cada dia trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo. O preço de sermos um só coração no Senhor, mas que vivas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Wellington. Até cantamos, que bênção! Glória a Deus! Quem imaginava que isso poderia acontecer? Mas nós servimos a um Deus de milagres, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Romanos, capítulo 8. Capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Aleluia! Ele morreu por nós, e nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, sendo já justificados, nós seremos salvos pela sua vida. E como nós cantamos, e nós pagaremos o preço. Você está disposto a pagar esse preço, irmão? Eu e você estamos dispostos a pagar esse preço? Nós já vimos o preço que ele pagou. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele nos gerou de novo. Nós somos nova criatura. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não vai ser. É hoje, é agora. Se nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17. É isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O meu passado, as coisas que eu fazia no passado, as coisas que eu herdei dos meus pais, a minha velha natureza, já não faz mais parte
Ela tem que estar lá na cruz, morta, cravada. Nós fomos ressuscitados em Cristo para vivermos uma vida nova, para andarmos em novidade de vida, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, 4. É isso? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Nós temos uma herança, irmãos, da parte de Deus, incorruptível e incontaminável. Essa herança não é bens materiais, não é dinheiro, não é ouro, não é prata. Primeira de Pedro, capítulo 1, 18 e 21, nós já citamos esse texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata ou ouro, que nós fomos resgatados, comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Ele não tinha pecado, não tinha nada contra ele, nada pesava contra ele. O preço que ele pagou foi por mim e por você, a dívida era nossa, era minha. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A nossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Eu não posso mais viver de maneira vã, medíocre, porque eu já fui comprado, eu já fui resgatado. Eu não posso oferecer qualquer coisa ao meu Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Depois do que Ele fez por nós, do que Ele tem feito e do que Ele vai ainda fazer, aquilo que eu estou oferecendo a Deus é muito pouco, é nada. São migalhas de tempo, são migalhas de horas. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso está decorado, está no coração. Mas sabe o que acontece, irmãos? Só está na minha boca, só está no meu discurso, não está na minha vida prática. Porque se estivesse, Deus estaria fazendo maravilhas através da nossa vida. Nós estaríamos impactando esse lugar. Nós estaríamos impactando positivamente aonde pisarmos a planta do nosso pé. Nós estamos dando muito pouco. Eu estou dando muito pouco.
ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Ele não nos resgatou para esta vida medíocre, para oferecer o que sobra. Ele quer o melhor de mim, Ele quer o melhor de tudo, de todos. Ele não aceita nada menos que tudo. Quando Ele chamou os primeiros discípulos, eles deixaram tudo, e o seguiram. Deixaram seus barcos, suas redes, deixaram seus pais, as suas famílias, e seguiram a Jesus. Talvez Deus hoje não esteja pedindo para a gente largar os nossos barcos, as nossas redes, as nossas famílias para segui-lo. Não é o caso. Mas será que nós não temos nada melhor para oferecer ao Senhor? Você tem dado, eu tenho dado o melhor que eu tenho para Deus? Não precisa responder. É só para a gente pensar. Nós temos dado o melhor, nós temos dado aquilo que o Senhor é digno de receber, nós temos oferecido a Ele aquilo que Ele merece, nós estamos oferecendo e dando a Ele a altura daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele tem feito até hoje nas nossas vidas. Fica para a nossa reflexão, nessa tarde de domingo. A última coisa que Deus fez por nós, e já estamos caminhando também para o fim. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Amém? Vocês acharam? Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Glória a Ele! Nenhuma condenação há mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, foi Ele, me livrou da lei do pecado e da morte. E para finalizar, o último texto que eu vou ler. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos. Paulo, né, escrevendo ali. Rogo-vos, peço de joelhos. É isso, né, pastor Nilo? Rogo-vos. Paulo escrevendo, ele diz, rogo-vos, peço de joelhos. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, igreja, rogo-vos, pois, Parque América, André, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não viva de acordo com esse mundo, não ande conforme os padrões desse mundo. Nós não pertencemos a esse reino. Mas nós queremos ser bonitinho. TikTok. Nós queremos. Está na moda. Nós queremos fazer igual eles fazem. Nós também maratonamos. Netflix. Ouvimos Spotify. Nada contra, irmãos. Não é pecado não, viu? Não é pecado assistir filme, não. É pecado olhar no celular lá no histórico e ver quanto tempo nós passamos no Instagram, no Facebook e nas outras redes aí que eu nem sei o nome mais. E comparar com o tempo que nós passamos com Deus, em comunhão, em intimidade com Ele. Quem ganha? Quem aposta aí? Alguém aposta quem ganha? Hã? O pastor Dirceu falou que é 10-0 para o celular, para o Instagram, para a rede social. Eu também concordo com o pastor. 10-0. O futebol ganha, a Fórmula 1 ganha, o UFC ganha, o Instagram ganha, nem sei falar esses nomes aí. Instagram, TikTok, um monte de lixo aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto inteligente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A transformação tem que vir de mim, de dentro de mim. Como? Pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pela palavra que a gente vai se transformando, que a renovação do entendimento vem, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui o segredo. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Apresentar o seu corpo em sacrifício vivo é agora, é hoje, é pagar o preço. Tem que pagar o preço. O atleta que vai correr uma maratona paga o preço. O jogador que vai jogar uma partida paga o preço. O lutador que vai entrar no ringue paga o preço. E nós não queremos pagar preço nenhum, nós queremos a bênção. Nós queremos a prosperidade. Mas não queremos pagar preço. Nós não queremos sacrificar nada. Nada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
em sacrifício que agrada a Deus, sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, glória a Deus. Pastor Rodrigo está com a palavra.